Queridos, a gente vai pensar essa noite sobre esse tema aí, olha, cuidando do tempo. Quero compartilhar com vocês uma coisa que já compartilhei com quem esteve aqui no culto da juventude da sexta-feira retrasada. Porque eu e minha família vivemos em 5 minutos uma experiência inesquecível e intensa que eu vou compartilhar com vocês agora. No domingo retrasado, Camila, eu e as crianças passamos alguns dias, lá na casa do meu cunhado em São Paulo. E São Paulo tem muita coisa para fazer. Já é a terceira vez que a gente vai, cada vez que a gente vai, minha cunhada organiza lá um roteiro, e a gente sempre faz uma coisa diferente. E uma das coisas que a gente fez esse ano foi o seguinte: a gente foi num galpão, que eu confesso que esqueci o nome, e o que a gente podia fazer? A gente tinha 5 minutos para poder pegar algumas mercadorias que a gente não sabia o que era, porque eram encomendas que não foram recebidas e por algum motivo não puderam ser devolvidas. E a gente então tinha 5 minutos para pegar os pacotes e tentar imaginar o que é que tinha lá dentro. A gente queria iPhone? Queria. Não é? A gente queria tablet? Queria. Nós e toda a turma que estava com a gente naquela rodada que a gente foi. 5 minutos. Para você balançar, apertar, só que tinha algumas regras. E a regra, as regras eram as seguintes: não pode rasgar a embalagem, o pacote. Se rasgar, tem que pagar. Se você aceitou participar dessa experiência, você é obrigado a pegar pelo menos um pacote. Cada pacote custa R$50 e você só pode abrir o pacote depois que você pagar. Então, você só vai saber o que tem dentro depois de pagar os R$50. E a última regra, e eu confesso, mais preocupante para mim, era a seguinte: se quando eu disser que o tempo acabou, você estiver segurando 3 pacotes, não pode jogar 2 e ficar só com um. Quando eu falar acabou o tempo, se você estiver segurando 10 pacotes, é 50 vezes 10. Eu com 2 filhos pequenos, eu estava de olho no meu pacote aqui e com um olhar atento para quantos pacotes eles estão segurando. Faltando 2 minutos, eu já dei um berro. Larga tudo e fica só com um. E ficamos 2 minutos em meditação. E eles me obedeceram. E cada um pegou só um pacote. E a gente foi feliz, porque todos nós pegamos coisas que valiam mais de R$50 nos nossos pacotes. Teve esse relógio. É o original? Não sei. Achei bonito e estou aqui com ele. Estou demorando um pouquinho mais para ver a hora, porque tinha perdido o costume do ponteiro. Então agora, se você me perguntar a hora, vou dar as horas aproximadas. Mas teve tênis para a Manuela, chinelo, fone de ouvido. A gente saiu tão feliz que eles queriam voltar para a fila. Eu falei, de jeito nenhum. Porque esse negócio aqui, a gente vai querer ficar brincando disso toda hora de R$50 não vai dar certo. Foi uma experiência interessante, não é? 5 minutos. 5 minutos divertidos. 5 minutos mistura de, expectativa e preocupação. 5 minutos. Ontem, em 1 hora, nós sofremos muito, né? O que é o tempo? O que isso tem a ver com a nossa reflexão dessa noite? Gente, eu quero dizer para você que essa noite eu desejo apenas relembrar você de algumas coisas e também relembrar para mim mesmo algumas coisas, para que a gente, como pregou o pastor Samir essa manhã, viva a nossa vida de maneira
sábia. Porque cuidar do tempo numa vida onde o relógio determina aquilo que a gente faz, a hora de acordar, a hora de comer, a hora de trabalhar, a hora de ir deitar. Cuidar do tempo é muito mais do que organizar esse horário. Organizar o horário, ele é muito importante para a nossa vida. Mas cuidar do tempo é muito mais do que isso. Porque a gente pode ter 5 minutos de muita alegria e 5 minutos de tristeza. Você entende, então, que está muito além do tempo aquilo que eu quero falar essa noite? Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a forma que a gente vive o tempo que a gente tem. E eu não sei quanto tempo você ainda tem para viver. Eu sei que Deus deseja que você viva esse tempo de maneira abundante, porque Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar a vida eterna, mas Ele se preocupa também com a nossa vida. A vida é um presente. E eu quero então trazer para vocês algumas reflexões, mas antes disso quero convidar você a ler comigo um famoso texto de Eclesiastes, capítulo 3, que fala sobre o tempo de cada coisa. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que Deus abençoe a sua palavra. A Bíblia então nos diz que há tempo para todas as coisas. E quase todos nós somos ou fomos controlados pelo relógio. Como a gente já falou aqui, a gente tem hora para tudo. Quem tem filho então pequeno, além da própria hora, precisa administrar a hora dos outros. E a vida tem passado depressa. A pressa é uma marca do nosso tempo, da nossa sociedade. Todo mundo aqui sabe a importância de descansar, de desacelerar, mas na prática a gente nem sempre consegue fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que tem coisa que não dá para esperar. Tem coisa que é para ser feita naquela hora, senão a oportunidade passa. E a gente deixa a oportunidade passar. Há momentos, então, que ter pressa é bom. O nosso desafio é equilibrar, é discernir, é fazer com que o Senhor seja o dono do nosso tempo, o Senhor da nossa vida. Quero, então, pensar com vocês em algumas coisas que, penso eu, nos ajudam a viver melhor o tempo que o Senhor tem nos dado. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é que a gente precisa pedir a Deus sabedoria para saber quando é tempo de falar e quando é tempo de calar.
nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber quando é tempo de falar e quando é tempo de não falar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Tardios para falar. Ah, mas a gente gosta de falar. O Rubem Alves escreveu um artigo chamado Escutatória. E ele disse o seguinte no começo desse texto. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Porque não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro tem a dizer, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. E eu pergunto para mim e para vocês, e para você que está aí em casa cultuando conosco, será que você precisa se matricular em um curso de escutatória? Porque nós gostamos de falar, nós gostamos de dar a nossa opinião, tanto que a gente dá, mesmo quando não pedem. A gente pode dar a nossa opinião, mas é bom quando a gente faz isso depois de prestar atenção naquilo que o outro diz. A nossa opinião, ela deve ser dada quando a gente entende sobre aquilo que a gente está falando. A gente precisa estudar, até para dar opinião sobre a Bíblia. E, infelizmente, também nessa área, tem tanta gente dando opiniões, quando temos aqui a Bíblia, que nos ensina e nos mostra aquilo que Jesus deseja de cada um de nós. Aqui na nossa igreja, nós temos as escolas bíblicas dominicais. Hoje a gente teve uma reunião com os servos da nossa juventude. E a gente estabeleceu uma regra. Se quiser cantar aqui, tem que frequentar tantas escolas bíblicas dominicais. Se quiser ficar na recepção, tem que ficar em tantas escolas bíblicas dominicais. Gostando ou não, é uma condição, porque como a gente vai cantar aqui e falar aqui, se a gente não estiver entendendo e sabendo o que a gente está falando, cantando e fazendo. Senão, a gente vai só repetir o que os outros dizem. E às vezes a gente repete o que nem foi dito, mas que disseram. Mas Jesus, o nosso exemplo, ele não fazia assim. Jesus, o nosso exemplo, ele não fazia assim. Aliás, ele já sabia de um monte de coisa que ele guardava para ele, porque quando falavam com ele, ele já conhecia as intenções dos corações. E ainda assim, ele ouvia. Conversou com uma mulher samaritana. Já conhecia a vida dela. Quando ela contou um detalhe, ele falou isso mesmo. E esse daí também não é seu marido. Mas ele deixou ela falar. Ouviu, para depois ensinar. Gosto de imaginar aquela cena dos discípulos afastando as crianças de Jesus e ele, não, deixa eu vir, pode vir fazer bagunça aqui perto de mim.
Eu não tenho dúvida que Jesus ensinou para aquelas crianças. Mas primeiro ele trouxe para perto, ele ouviu e depois então ele falou. Começou a caminhar com 2 discípulos que estavam falando dele. Ele podia ter dito, ei, vocês estão falando de mim aí que eu estou sabendo, estou ouvindo. Mas ele entrou junto e perguntou, me conta aí, sobre o que vocês estão conversando? Ele ouviu. Esse deve ser o nosso exemplo. Jesus é o mestre da escutatória. Nós temos uma mensagem urgente a ser dita. Uma mensagem que pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Nós temos uma mensagem de salvação. Jesus veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, nos dar vida eterna. Que mensagem urgente. O problema é que a urgência dessa mensagem muitas vezes nos impede de ouvir aqueles para quem a gente precisa comunicar essa mensagem. O sábio disse que há tempo de lutar e tempo de viver em paz. E quem pede a Deus sabedoria para saber a hora de falar, contribui para a paz. O texto diz que há tempo de matar e tempo de curar. E quem pede a Deus sabedoria para saber a hora de falar, contribui para a cura e não para a morte. Quantas guerras nós vivemos nas nossas famílias por algo que nos disseram ou por algo que a gente disse. Uma outra sábia disse o seguinte: Davi saiu de casa para levar queijo para os irmãos. As pedras para o gigante, o Senhor mesmo providenciou. Assim, nós também saímos orientados pelo nosso Pai a levar queijo para os irmãos. Não precisamos nos ocupar em carregar pedras. Precisamos pedir a Deus sabedoria para saber a hora de falar. Em segundo lugar, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber quando é tempo de fazer. Precisamos pedir a Deus sabedoria para saber quando é tempo de fazer. Eu quero ler para vocês um episódio que aconteceu com Esdras, e está registrado lá no capítulo 10, versículos 9 a 14. Me acompanhe aqui e preste atenção. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Então eles estavam ali preocupados com o motivo da reunião e porque chovia muito. E para estar preocupado não devia ser chuva pouca não, né? Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse-lhes: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele, separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2. Porquanto foram muitos os que assim pecaram.
que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Então, que cada um de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Você entende que havia aqui um pecado porque o povo estava se casando com outros povos. E qual era o problema? Esses outros povos faziam com que esse povo se afastasse de Deus e adorasse a outros deuses. Isso deixou Esdras incomodadíssimo. E ele queria resolver aquilo naquela hora. Separem-se agora. E ele então ouviu um conselho. O povo reconheceu que está errado. Só que não dá para resolver isso em um dia ou dois. Além do mais, está chovendo muito. Procura organizar aí e escuta cada família, porque, olha, o povo já se arrependeu. E então, no tempo certo, todas as coisas se resolveram. Só que a gente quer justiça para hoje. A gente quer que o cara deixe o vício hoje. A gente quer que deixe o hábito hoje. A motivação de Esdras era maravilhosa, mas não dava para ser no tempo dele. E muitas vezes, nós precisamos entender que até para fazer o que é certo, tem hora certa. Tem hora certa para você falar com a sua esposa. Tem hora certa para você falar com o seu marido. Não fala comigo domingo de noite não, Camila. Eu falo para ela, domingo de noite eu quero ficar aqui, ó, no meu cantinho. Eu já vou me bloquear se você vier falar. Eu não sei se eu vou ouvir, não é? Ela respeita na maioria das vezes. Brincadeira, ela tem pouquíssimo para reclamar de mim. Brincadeira. Mas até para fazer o certo, tem hora. Ontem eu vi um story muito bacana. Uma moça colocou uma foto dela sorrindo assim, e ela escreveu, estou em paz, tudo no tempo do Pai. Aí você ia para o story seguinte, estava a foto do Jesus do The Chosen, e estava escrito assim, mentira dela, eu sou o Pai. Ela diz que está em paz, que é tudo no tempo, mas mentira, que está aqui me perturbando para ser tudo no tempo dela. E a gente faz isso, né? A gente lê que tudo tem um tempo, e a gente, sem pedir sabedoria para Deus, fala e faz na hora que não é para falar e na hora que não é para fazer. Portanto, que eu e você possamos pedir ao Senhor sabedoria para saber a hora de fazer. Em terceiro lugar, nós precisamos pedir sabedoria para saber quando é tempo de estar. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber quando é tempo de estar. Nessa vida corrida, um grande desafio que a gente tem é estar. Talvez para algumas pessoas o dia precisaria de 30 horas, 40 horas. Mas esse estar não é estar fisicamente, é estar de corpo e alma. E uma coisa que eu gosto de Jesus, o nosso exemplo, é que ele gostava de estar, né? Ele tinha os momentos dele de estar sozinho com o Pai, mas depois ele gostava de uma festa. Gostava tanto que foi criticado, porque estava lá, não é? Com os beberrões e com aqueles que as pessoas não queriam saber. Nessa vida corrida, a gente fica cansado física e mentalmente. A gente precisa realmente de um tempo só para a gente.
Mas Deus nos fez para a gente estar junto. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria para aproveitar esse tempo de estar. Para sendo 5 minutos, 10 minutos ou 20 minutos, estar. Porque você pode estar com a sua esposa 1 hora, um do ladinho para o outro, e cada um está num planeta. E cada um está num aplicativo. Porque estar é muito mais do que estar fisicamente. Recentemente, li uma pesquisa, compartilhei aqui no nosso Momentos com Cristo, que as pesquisas comprovam que almoçar em família traz benefícios gigantescos para as crianças. E do ponto de vista da aprendizagem. Porque naquele momento de refeição, quando não é o telefone que está ali dominando, mas sim as interações, as conversas, não é? Essa troca contribui para o vocabulário das crianças. E as crianças se tornam melhores leitores se você oportuniza refeições em família. Porque o vocabulário, ele é uma habilidade preditora da alfabetização. E ali você está trocando, conversando, e a criança está aprendendo palavras novas, ela está praticando o se expressar. Então, estar junto de verdade traz benefícios para o corpo e para a alma. Nós precisamos ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria para estar. Quarto e último lugar. O sábio disse que há tempo de chorar. E talvez seja esse o tempo que você tem vivido na sua vida, nesse momento, ou o tempo que você vem vivendo já há algum tempo, o tempo de chorar. E a gente disse aqui que a gente precisa pedir sabedoria para saber a hora de falar. Precisa pedir sabedoria para estar. Precisa pedir sabedoria para fazer. E eu quero então concluir dizendo que a gente precisa pedir fé para acreditar que não importa o tempo, Deus está conosco sempre. Eu e você precisamos pedir fé para acreditar que no tempo do choro, Ele ainda assim está com cada um de nós. Porque no tempo do choro, a gente não sente a presença. Porque no tempo do choro, a gente pensa que foi abandonado. E a Bíblia conta a história de muitas pessoas que, como eu e você, se sentiram sozinhos no tempo do choro. Agar, por exemplo, maltratada pela sua patroa, foge e chora. E ali um anjo encontra com ela, conversa com ela. E depois dessa conversa, ela se pergunta: será que o Deus que me vê, me viu? E ela então coloca o nome daquele lugar, o Deus que me vê. O lugar do choro foi o lugar onde ela percebeu que ela não estava sozinha. E eu quero orar por você, pedindo para que o Senhor fortaleça a sua fé, para que você acredite, porque às vezes você não vai sentir, você vai precisar dar um passo de fé e acreditar que o nosso Deus é um Deus que está com você em todo tempo, na alegria e na tristeza.
todos os dias da sua vida. E vamos orar para que Ele nos dê sabedoria para viver cada tempo, fazendo com que Ele seja o Senhor daquilo que a gente diz, faz, não diz, não faz. Que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, que tempo é esse que a gente tem vivido? Uma vida corrida, muitos afazeres, rotinas agitadas. E no meio dessa vida maluca que a gente leva, a gente precisa relembrar que o Senhor quer ser dono do nosso tempo. Isso tem muito mais a ver com o tempo livre que a gente tem. Tem a ver em deixar o Senhor conduzir as nossas ações nesse tempo que o Senhor tem nos dado. E eu te peço para mim e para os meus irmãos sabedoria, para que possamos saber a hora de falar. Quero te pedir a Deus sabedoria para que possamos saber a hora de fazer. Sabedoria para estar junto. E Senhor, te pedimos fé para acreditar que a gente pode clamar, que o Senhor está conosco no meio de qualquer tempestade, de qualquer dia de choro. Ó Deus, se alguém aqui tem duvidado do seu cuidado, revela, Senhor, de alguma forma, que o Senhor é um Deus que vê, um Deus que se importa, um Deus que cuida, um Deus que faz o impossível, um Deus que levanta pessoas para fazer o que é possível. Ó Deus, sonda o nosso coração, o Senhor nos conhece. Nos mostra se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. Nos guia, Senhor, por caminhos eternos, para que a nossa vida seja uma vida que seja um farol, uma flecha que acerta o alvo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos então cantar essa música que pede para que o Senhor sonde o nosso coração. Depois então estaremos encerrando o nosso encontro dessa noite. Aí eu venho orar aqui, tá bom? Sim.